corredor! Olá, corredor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, um pouquinho diferente. Eu quero te passar 5 livros que vão te ajudar a melhorar na corrida. Os livros estão aqui na minha mão e esses livros aqui vão te ajudar com certeza a melhorar na corrida. Por que eu acho que a leitura ela é tão importante para o ser humano de forma geral? Porque a leitura, assim como a corrida, ela exige uma certa dose de concentração. Enquanto tu tá lendo, ou no caso, enquanto tu tá correndo, tu precisa se manter focado naquela atividade para poder extrair o melhor dela. Eu já fiz um vídeo também falando, por exemplo, do porquê você não deve usar fone de ouvido enquanto corre, e aí você pode acessar aqui no meu canal e você vai entender um pouquinho melhor. Mas você precisa estar concentrado e tanto a leitura quanto a corrida, elas te tornam uma pessoa melhor, porque você tem que aprender a lidar com certas coisas, você tem que entender como seu corpo e a sua mente funcionam, e quando você se torna uma pessoa melhor, você consequentemente se torna um corredor melhor, se torna um leitor melhor. Por se tornar um leitor melhor, você também se torna um corredor melhor, e essas coisas estão interligadas. Mas sem mais delonga, o primeiro livro que eu quero te apresentar é esse aqui, ó. Era uma vez um corredor. Esse aqui talvez seja o livro mais clássico de corrida que existe. Ele é de John L. Parker Jr. E esse livro aqui ele foi escrito em... Deixa eu ver aqui. Mas ele foi escrito em 1981, se eu não estou enganado. 1978, errei por 3. E o que ele trata essa história aqui? Ele trata a história de... Ele é um livro ficcional que ele trata a história do Quentin Cassidy, que ele é um corredor do ensino médio que ele busca correr uma milha abaixo de 4 minutos. Então, é um livro muito legal, tu vai pegar muitos insights aqui, embora ele seja um livro escrito em 1978, a leitura dele é muito fluida, e quando tu passa da metade do livro, até chegar mais ou menos nos 40%, depois é como se fosse um tiro de 400 metros. Tu quer terminar ele a todo custo, porque a leitura é muito gostosa. Se tu tiver um olhar mais atento, tu vai aprender muito sobre alguns detalhes que envolvem melhorar na corrida, algumas questões de treinamento, algumas questões de forma de pensar, a importância de uma equipe. Então é um livro muito, muito, muito legal. Ele é com certeza aí um dos meus livros favoritos. E, segundo aqui a própria capa, é o melhor romance sobre corrida já escrito. E eu recomendo muito Era Uma Vez um Corredor. Infelizmente, tu não vai achar ele para comprar nas lojas, porque já não tem mais edições dele. Esse aqui eu consegui através da estante virtual, que é uma coisa de livros usados, mas tem vários livros lá. Tem vários exemplares desse livro lá. Então, tu com certeza vai achar ele lá. Era Uma Vez o Corredor, um excelente livro. Aí, partindo disso, a gente vai para um próximo. Qual que é o próximo? Que é um mais simples também. Eu tô indo do simples para o complexo, tá? Que é esse aqui, ó. O Auge do Desempenho. A ciência... Melhore sua técnica, evite o burnout e cresça com a nova ciência do sucesso. Esse livro ele é escrito em coautoria com um treinador de corrida também. E nesse livro aqui você não vai aprender só como melhorar a sua corrida, mas sim como atingir o auge do seu desempenho, o máximo da sua performance, tanto na corrida quanto na vida. Porque ele ensina qual é a diferença, o quanto de estresse que você precisa fazer, a importância do descanso, quais são as técnicas para descansar, até quando é possível forçar o corpo. E ele é dividido em três sessões, ou 4 sessões. 3 sessões, que a primeira é a equação do crescimento, que a equação do crescimento é igual estresse mais descanso igual a performance. E aí ele tem... Aqui ele fala sobre o segredo do sucesso sustentável, repensando o estresse, estresse-se, o paradoxo do descanso, descanse com os melhores. Aí ele tem a seção 2, que é a preparação, como otimizar sua rotina e como ser minimalista para ser maximalista. E a seção 3, que é o propósito, que é transcenda o seu eu e desenvolvendo o seu propósito. Então esse aqui é um livro muito bom, fácil leitura também, é curtinho, rapidinho, tu termina ele e vai te ensinar e vai te mostrar uma nova visão que você pode ter sobre atingir o máximo desempenho, seja na corrida ou na vida. E aí, como um dos pontos principais desse livro aqui é o descanso, a gente entra para um terceiro livro, que também, aqui a gente já começa a entrar um pouquinho mais complexo, que é esse aqui, ó, do Matthew Walker, Por que Nós Dormimos? A Nova Ciência do Sono e do Sonho. Esse livro aqui, depois que tu ler ele, tu vai ver que nunca mais tu vai pensar o descanso da mesma forma. Porque aqui ele esmiuça tudo, qual a importância da gente dormir. E talvez o sono seja uma das coisas
que é mais prejudicada na nossa sociedade atual. É extremamente difícil a gente dormir cedo. São várias coisas que tiram a nossa atenção, desde o celular. Talvez tu esteja vendo isso aqui à noite e tá com a luz azul direto no teu olho. Isso prejudica o teu sono. Pode ser que tu tome café depois das 4, das 5 horas da tarde. Isso também prejudica o teu sono, embora tu consiga dormir. Então aqui ele passa por todo o processo de sono. Qual a importância, quanto tempo, o que interfere. E tem uma parte muito boa, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, que o sono é uma das melhores coisas para prevenir lesão. Ó, tem até esse gráfico aqui. Ó. Esse aqui é a média do sono. Quanto menos horas de sono você tiver, maior o seu risco de lesão. Então, para você, ó, já tá? Apareceu o like aqui, deixa o like enquanto isso. Então, quanto menos tu dorme, maior a probabilidade de você se lesionar. E eu só vou ler um trechinho aqui que diz respeito direto a você. Tire menos que 8 horas de sono por noite e, sobretudo, menos de 6 horas por noite e ocorre o seguinte. O tempo para exaustão física cai de 10% a 30% e a produção aeróbica é reduzida de forma significativa. Ou seja, para nós corredores, se a gente dorme pouco e tem essa tendência de dormir pouco por vários dias, é quase certeza que o nosso desempenho vai ser prejudicado. Então, sabe, talvez aquele treino que tu não rendeu tanto, que tu pensa assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Talvez só seja o teu sono. Olha só. Prejuízos similares são observados na força de extensão dos membros e na altura de salto vertical, além de reduções da força muscular e de pico e sustentada. Acrescente a isso prejuízos acentuados nas capacidades cardiovascular, metabólica e respiratória, tudo que a gente ocupa na corrida, o que inclui índice mais rápido de acúmulo de ácido lático, redução na saturação de oxigênio no sangue e aumento inverso do dióxido de carbono no sangue, decorrentes em parte de uma redução na quantidade de ar que os pulmões conseguem expirar, até a capacidade do corpo de se refrescar durante o esforço físico por meio do suor, ou seja, extremamente importante, uma das 3 coisas mais importantes para o corredor, que é essa dissipação de calor, que ocorre através do suor, que é o peso baixo e o volume de treino. Essas 3 coisas são essenciais para a corrida. Um aspecto decisivo no desempenho máximo é prejudicado pela perda de sono. Então, depois disso, meu amigo, minha amiga, se você não prestar atenção no seu sono, tu vai ver. Leia esse livro, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Antes de eu partir para o 4º livro, eu vou te fazer um convite. Eu tenho as cartas, que eu chamo, são e-mails que eu envio semanais, contando meus insights, meus aprendizados, através da leitura e também da minha experiência própria. Elas são totalmente gratuitas, é só tu se inscrever no link que vai estar aqui embaixo na descrição, é o primeiro link. Inscreve-se nas minhas cartas que eu vou te enviar e-mails aí semanais, 2 a 3 e-mails por semana contando os meus insights, beleza? Agora vamos para o 4º livro. Infelizmente, esse livro aqui não existe em português, mas ele é o Endure. Seria Mente, Corpo e a curiosa elasticidade dos limites da performance humana. Então, ele é traduzido às vezes como Resista, Permaneça, mas é um livro muito, muito, muito interessante. Por quê? Porque ele trata de 3 pontos. Ele trata do sistema mente e músculo, dos seus sistemas de muscular, seu sistema de suor, sua sensação de calor, como a sua mente interfere no seu desempenho. E lendo esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Ele é curtinho. Se pegar o meu aqui, tá todo rabiscado, ó, já tá judiado, mas ele vai te ensinar muito de entender um pouco mais de qual é o limite da tua mente, qual é o limite do teu corpo e como você pode fazer para atingir ainda mais esse limite. Então, para você que deseja melhorar na corrida, ele não é um livro de treinamento, mas ele vai te ensinar muito como sua mente afeta o seu corpo e como seu corpo reflete de novo na sua mente. Então, ele é muito, muito, muito interessante. Eu recomendo demais esse livro. Ele tá no meu... Eu tenho a classificação dos meus livros, quase todos aqui. Esse e o próximo eles estão na minha classificação de livros épico, que tem, eu vou no nível de 3, 4, 5 e tem o épico ainda. Esse aqui está no nível épico. Quando eu li ele, minha mente simplesmente explodiu. É muita informação e vale a pena demais você ler, tá certo? E aí a gente vai pro último. Esse aqui também é um pouquinho mais complexo, porque ele tem algumas referências de livros, de artigos, na verdade, e de outros livros. E demora um pouquinho mais também, se você não for um leitor ávido em inglês, vai demorar um pouquinho mais. Mas ele ainda é menos complexo que o último, que esse aqui sim é um calhamaço. Olha só esse livro aqui.
tem página, vamos ver quantas páginas tem? Ó, de referência ele deve ter umas 50 páginas, mas ele tem 691 páginas, que é o Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior, do Robert Sapolsky. Esse livro aqui, ele é simplesmente sensacional. Eu demorei 4 meses para ler ele. E olha só, é cheio de marcações também. Vou mostrar as marcações do meu livro aqui, ó. Ele é cheio de marcações, porque esse livro, ele te ensina, ele vai lá no fundo da tua biologia. Ele vai lá no fundo da tua mente, desde quando a gente estava se desenvolvendo como sociedade, como espécie humana, e ele te mostra como teu cérebro funciona em cada uma das situações, como, dependendo do contexto, tu pode desenvolver uma determinada coisa ou outra. Como tu pode agir de uma forma num contexto e como tu pode agir de outra forma diferente no mesmo contexto. Que, por exemplo, tem um jogo aqui que eles falam, e isso até eu recomendo sempre para os meus alunos. Existe um fenômeno biológico que é o priming, tá certo? O que é esse fenômeno? Ele diz que conforme você for ativado antes de fazer uma atividade, o seu resultado na atividade pode mudar. Então aqui ele dá o exemplo de um estudo, por exemplo, que foi feito com mulheres que eram asiáticas, tá certo? Existe um estereótipo, que obviamente é só estereótipo, onde falam que mulheres não são tão boas em matemática, comparativamente aos homens. E que pessoas asiáticas também, é um estereótipo, pessoas asiáticas são boas em matemática. E aí ele pegou um estudo com mulheres asiáticas. Algumas mulheres foram lembradas antes de fazer um teste matemático que mulheres eram ruins em matemática. Enquanto que outras mulheres, as duas eram asiáticas, só que esse outro grupo foi lembrado que elas eram asiáticas. E os asiáticos, de forma geral, existe esse estereótipo, é bom em matemática. O resultado, quem foi lembrado que era bom em matemática teve melhores resultados do que quem não foi lembrado que pertencia a uma classe que tinha menos habilidade matemática. Então percebam, puramente estereótipo, mas antes da atividade foi feito isso. Outra coisa também, em jogo, sabe aqueles jogos tipo banco imobiliário? Então, se tu for lembrado de palavras como egoísmo, roubo, agora não vou lembrar outros exemplos, mas palavras desse sentido, tu tem a tendência a trapacear mais nos jogos do que se for lembrado palavras como bondade, generosidade, humildade. E aí, então percebam, só a forma como você pensou antes de fazer uma determinada atividade influencia em como você realiza essa atividade, que é o que acontece muitas vezes na corrida. Se você estiver com pensamentos negativos antes de correr, provavelmente a sua corrida vai ser pior, enquanto que se você pensar de maneira positiva, a tendência é que a corrida seja melhor. Então, isso aqui explica muito. Ele é um livro, esse aqui é difícil de ler, tá? Ele tem várias e várias notas de rodapé. Como é um livro que trata sobre neurociência, biologia humana, talvez não seja um livro para todo mundo. Mas se você já viu aquele vídeo do Clóvis de Barros, que precisa ter brio, e talvez você também achava que a corrida não era para você, mas você descobriu o que é, esse aqui é um livro que vale muito a pena se você quiser entender mais sobre a biologia humana, tá certo? Então, essas são as minhas 5 recomendações de livros aqui para você. Deixa eu juntar todos eles aqui. Essas são as minhas 5 recomendações de livros. Com certeza você vai melhorar na sua corrida se você ler esses 5 livros. Se você quiser mais indicações de livros aqui, se você gostou desse tema um pouquinho diferente, pode deixar aqui também nos comentários. E não esquece, se quiser se inscrever nas minhas cartas para receber essas doses, essas pílulas de conhecimento semanais, só também clicar aí no primeiro link da descrição. No mais, um forte abraço e valeu!